Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo Machado. Estamos aqui com a farda da Brigada de Incêndio do IFRN. E a nossa aula aqui de hoje, né, vai ser sobre alarmes de incêndio, aqui na disciplina de Prevenção e Combate a Sinistros do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal Central, curso técnico de Segurança do Trabalho. Né? Então, feita essa abertura, vamos trabalhar um pouco, né, do alarme. Ontem a gente viu aí o equacionamento do sistema preventivo por extintores, e só relembrar, né, a gente tem também a aula, já lancei a aula síncrona aí, está gravada, e temos também a aula assíncrona, né, junto com a tarefa, e lembrar desses extintores, os pontos principais, né, que a gente sempre vai ter que ter o sistema preventivo mínimo de qualquer edificação, que não seja residencial unifamiliar, por exemplo, essa minha casa aqui, não preciso ter sistemas preventivos, né? Mas se for numa multifamiliar, aí, num condomínio fechado, aí, num edifício de apartamentos, no mínimo eu vou ter que ter extintores de incêndio, tá? E aí, dependendo da área, da altura do prédio, da carga incêndio, do risco, eu vou ter que ter os outros sistemas também, por exemplo, o sistema de alarme, como a gente vai ver aqui hoje. E para extintores, o basicão é que você vai ter, no mínimo, um extintor de incêndio, uma área de até 50 metros quadrados. A partir de 50 metros quadrados, eu vou precisar de 2 extintores por pavimento. E quando é que eu vou ter mais de 2 extintores por pavimento? Quando o caminhamento das pessoas superar o definido na norma. Então, para risco leve, você pode andar no máximo 25 metros para chegar até o extintor. Com risco médio, 20 metros, e com risco elevado, 15 metros. Tá? Lembrando que a gente tem que ter sempre um extintor a menos de 5 metros da entrada principal do prédio. E aqui no Rio Grande do Norte, tradicionalmente, se instala os extintores aos pares, né? Sempre um de água, pelo menos. Né? Um de água e um de CO2, ou um de água e um de pó químico, por exemplo. Aí. Tá? E, claro, tem instalações especiais que vão pedir outros extintores, por exemplo, o extintor de espuma mecânica para os líquidos inflamáveis, né? Se usa muito em embarcações também, a espuma, né? O próprio pó ABC também posso estar utilizando, e aí, no caso do pó ABC, eu não preciso ter o de água, né? Basta só um pó. Mas lembrando que existem equipamentos que o pó não é adequado, apesar de ele apagar o fogo ali, ele pode danificar os outros equipamentos daquele setor. E é por isso que a gente ainda mantém essa tradição aí de usar extintor de água e um outro que apague o fogo BC, né? O químico ou o CO2. E aí vai se distribuindo isso na planta, a gente faz a primeira aproximação pela área, né? Por exemplo, aí com risco médio, você divide aí por 250, né? A área total do prédio, divide por 250, você vai ter uma aproximação da quantidade de extintores, né? E aí a gente distribui esses extintores e garante que ninguém, de maneira que garanta, né? Que ninguém ande mais do que o caminhamento. E aí se desenha isso numa prancha, claro, numa planta, né? Com aquela simbologia dos triângulos, né, que a gente aprendeu na aula passada. Tá? Então, hoje a gente vai aprender, vamos começar a partir de agora, o sistema de alarmes. Deixa eu botar o slide aqui. Vocês já me dizem aí se ele vai estar visível aí para vocês. Diga aí se vocês estão conseguindo ver o slide. Me diz aí, abre o microfone, por favor, diga aí se está vendo aí detecção e alarme de incêndios. Estamos visualizando. Deu, né? Então, gente, olha só. O slide essa imagem, essa ilustração, vocês já devem ter visto aí no livro do Corcunda de Notre Dame, né? No desenho animado. No desenho animado da Disney é um pouquinho diferente o desenho, mas tem essa história da pessoa agarrada aí no sino, né? E um sinal sonoro sempre foi muito útil para a humanidade, tá? A gente
poderia, por exemplo, através de um chifre de boi cortado ali, emitir lá um som para avisar alguém de alguma coisa, né? E quanto mais grave for esse som, mais distante ele consegue se propagar, tá? Na mesma intensidade alta, claro. Então, no caso religioso aí, o uso de um anteparo assim, nesse formato de copo aí, que a gente acaba chamando de sino, né? É bem útil, e até existem toques diferentes que se padronizam, né? Então, se for um toque curto, mais espaçado, morreu alguém, né? A pessoa ia logo lá na barbearia para saber quem que morreu, tá, né? Saber que horas é o enterro, se é algum conhecido e tal, né? E assim, vários tipos de toques aí para iniciar a celebração, para chamar o povo, né, para a celebração, e dias festivos também. Então, existia ali um treinamento, né, da pessoa que acionava os sinos aí, né? Se usa também em outras religiões aí, não só aí na católica, não, se usa também no budismo, né, também o som. Mas esse alarme não é para... Se usou também esses sinos para sinalizar incêndio aí na Idade Média, né? Sinalizar incêndio na cidade. Mas não é exatamente um alarme de incêndio. Esse aqui, gente, também não é um alarme de incêndio, tá? Ele é um detector de gás carbônico, né? Ele é usado, ele tem uma bateria e a sirene toca só nele, né? Ele não avisa ninguém, avisa só quem está próximo e que tem algo errado ali, tá? Então, se usa muito aí nos países do hemisfério norte, aí, que tem mais condição de um inverno mais rigoroso, né? Porque as casas têm que ter calefação. E um problema, né, desse aquecimento aí, que se usa muitas vezes esquema aí de combustível fóssil, né? Ou até de madeira, ou gás, óleo. O problema é você se intoxicar com monóxido de carbono, né? Ou, no caso do gás de cozinha, aí, com o próprio vazamento do gás, né? Então, esse sensor aí, normalmente, ele detecta concentração perigosa de monóxido de carbono e existem uns específicos também para determinado tipo de gás, combustível, né? Gás de cozinha. Tá? Então, você compra um bicho desse na internet, pode instalar aí na sua casa, mas ele só vai alertar realmente quem está próximo do aparelho, né? Então, não é esse que a gente usa em incêndio, tá? E a norma que a gente usa aqui para incêndio no Brasil, ela é copiada, né, da ISO, né, da International Standardization Organization. É uma forma internacional, né, de Organização Internacional de Padrões, a ISO. E aí a gente botou o NBR na frente, copiou o número da norma, sistemas de detecção e alarme de incêndio, tá? A detecção é importante para eu checar a necessidade de um abandono, tá? E para eu também dar uma resposta ao princípio de incêndio, tá? Então, eu tenho que ter um sistema que me alarme primeiro as pessoas. Acho que está entrando uma pessoa aí, deixa eu ver. Opa, consegui aceitar, se ela entrou aí. De aceitar. Então, esse alarme, o ideal, né, é que ele alerte primeiro as pessoas responsáveis pela manutenção, a brigada de incêndio também, tá? E em seguida, até para checar se não é um alarme falso, né, uma falha no sistema, ou um princípio de incêndio que eu consiga resolver sem precisar abandonar o prédio. E depois de um tempo, a central de alarme tem que disparar para todos. Se eu não cancelar aquele alarme, a central de alarme aí dispara a sirene, né, a sirene total. Se lembre que existem edificações que eu não posso usar alarme sonoro, tá? É o caso dos hospitais, eu posso provocar pânico, e no caso de um alarme falso, esse pânico, esse sinal aí só serviria para complicar a vida dos pacientes, né? Tá? Então, num hospital, a gente usa um alarme luminoso e também silencioso no painel, lá no BIP, só de quem está controlando a estação, a central de alarme, para acionar equipes de manutenção ou de combate a incêndio, tá? Em hospitais é muito comum o uso de radiocomunicadores pelo pessoal da manutenção, pessoal da limpeza também. Então, você consegue facilmente, da vigilância também, do controle de acesso e tal,
você consegue facilmente estar acionando equipes, né? Um radinho sem fio aí, um rádio comunicador, que usa aí frequência nessa banda, né, de radiocomunicação. A norma que trata disso aqui no Rio Grande do Norte é também a NR23, né? A NR23 diz que as empresas deverão adotar as normas específicas brasileiras e também as normas estaduais, né? Então, a norma específica brasileira é a ABNT e a norma estadual é a IT, Instrução Técnica, nesse caso do alarme aqui, Instrução Técnica 19, né, do Corpo de Bombeiros do RN, aqui do Rio Grande do Norte. E aqui eu tenho dois componentes do meu sistema de alarme, na verdade aqui dois acionadores, tá? Meu sistema de alarme, mas não é só isso um sistema de alarme, né? Esses acionadores têm que estar conectados a um alarme preliminar e logo em seguida, 2 minutos, uma sirene de alarme. Então, eu tenho detectores acionadores, né, automáticos, tá? E acionadores manuais. Na verdade, esses acionadores são translutores, eles vão transformar uma forma de energia em outra. Então, esse automático aqui, ele pode estar detectando calor, o infravermelho, né? E aí vai transformar isso num pulso elétrico que eu vou lançar lá para a central de alarme, que essa central vai controlar o acionamento, né, do alarme. E esse manual também está convertendo uma energia, que é a energia da força humana ali, para eu apertar esse botão. Tem alguns tipos aí que a gente pode só abrir a caixinha, o botão já salta, alguns a gente tem que apertar o botão. Os antigos a gente tinha que quebrar, né? Vidro estilhaçante ali, mas não se usa mais esse vidro estilhaçante, né? Tinha até uma técnica que a gente treinava, da pessoa tirar o sapato e quebrar com o salto do sapato ali, o vidro, né? E aí o botão saltava automaticamente ali. Os mais modernos agora, eles têm um plástico com um pequeno lacre, até para evitar o acionamento falso, né? E você aperta o botão. Então, o pré-alarme para essas instalações que têm a brigada de incêndio, senão ele não tem uma função de dar um pré-alarme para ninguém, né? Mas quando eu tenho a brigada de incêndio, ele tem que ser instalado, esse pré-alarme, na sala de controle, né? De verificação. E claro que essa pessoa que está nesse controle, normalmente a gente coloca num local que a pessoa não vai controlar só isso, né? Não vou contratar um funcionário só para ficar controlando um painel de incêndio, né? Mas ele controla também, por exemplo, a segurança patrimonial, fluxo de pessoas. Então, posso estar numa sala de controle da segurança física mesmo, né? E isso pode envolver também a segurança contra incêndio. No caso aqui do shopping Midway, você tem uma sala, até proibido a gente visitar essa sala, porque é uma questão mesmo de segurança, né, da organização lá. Mas nessa sala você tem lá vários painéis dos circuitos de TV e tem os painéis também de acionamento de alarme. Quando você abre lá um hidrante, ele aciona um alarme ali, a pessoa sabe onde é e aí liga a câmera, direciona a câmera para aquele ponto lá para ver se é um alarme falso, já aciona aqui via rádio um brigadista para ir lá ver a situação e poder acionar o restante da brigada, né? Então, esse alarme, esse pré-alarme, quando a gente tem brigada, né? E claro que não vai ficar a brigada toda dentro dessa sala de controle, não, né? Fica um dos membros da brigada. É tradicional a gente ter alguém da segurança patrimonial, alguém da manutenção, alguém do setor de saúde na brigada de incêndio, tá? E, claro, também dos setores operacionais aí da empresa. 2 minutos após o acionamento, ele vai acionar o alarme geral, caso não tenham sido tomadas providências. Por exemplo, tem 2 minutos para verificar se é um alarme falso, para verificar se é um incêndio de grande proporção mesmo, que aí eu posso até apertar um botão e acionar o alarme antes desses 2 minutos. Tá? O tempo de eu mandar a brigada de incêndio até o local e dar a primeira resposta para tomar a decisão se eu preciso ou não abandonar o prédio. Tá? Então, esses 2 minutos, eu sei que parece pouco tempo, né? Mas 2 minutos dá para fazer um miojo. Tá? 2 minutos dá para fazer muita coisa. Mas para isso você tem que ter uma boa comunicação e as pessoas têm que ser treinadas, né? É difícil você ser treinado para uma coisa eventual, tá?
Não é que é difícil você treinar, mas é difícil você ter prática numa coisa que talvez um dia ocorra. Então, a gente acaba tendo que treinar mais, né? É diferente de atividades rotineiras, que você treina, faz um treinamento admissional, ou desenvolve a pessoa ali para aquela função, e a pessoa vai executar sempre, e a coisa funciona como um relógio, né? Um dia a pessoa pode tirar férias, pode adoecer, mas aí eu já tenho um planejamento para ter um substituto, tá? No caso de incêndio, como é uma coisa eventual, a gente acaba tendo que treinar mais. Então, isso a gente vai discutir quando falar aqui da brigada de incêndio, vai falar também das outras capacitações, né? Que tipos de treinamento a gente vai promover, né? Um deles é o abandono, que parece bem óbvio, né? Que você, claro que eu vou sair por onde eu entrei, mas nem sempre você pode sair por onde você entrou, né? Então, para isso a gente tem que treinar, né? As exigências da norma aqui é que seja instalado, né, os acionadores, né, sejam instalados nas proximidades do acesso de cada pavimento, né, e também na portaria, no acesso principal do prédio, né? Então, ali eu sempre vou ter que ter acionadores, né? A distância máxima a ser percorrida para eu chegar em um acionador desse, manual, né, porque os acionadores automáticos, eles são muito pontuais, assim, eles vão cobrir uma área ali pequena, tá? Eu não vou ter acionadores automáticos em todas as regiões, então ainda depende do acionamento humano, para a pessoa verificar lá a situação e acionar, né? Então, essa pessoa não pode andar mais do que 30 metros. Mesmo o sistema, mas com outro critério aqui de distância, né, do caminhamento, né? Eu sair de onde eu estou e encontrar um acionador antes de andar 30 metros, tá? Aí aqui não importa o risco, se é risco médio, se é risco elevado, se é risco baixo, é no máximo 30 metros. Então, a melhor situação seria os meus sensores a 60 metros um do outro, né? Mas se lembre que nesse caso, se não tivesse paredes, se não tivesse móveis, a pior situação é eu estar no meio do caminho, né? Então, eu daria somente 30 metros, né? Mas, normalmente, fica menos de 30 metros entre um e outro, porque eu tenho a distância de sair de dentro da sala, de contornar algum móvel, algum obstáculo. Então, acaba ficando um pouco menos de 30 metros um do outro, aproximadamente aí de 60 metros um do outro, né? Vai ficar um pouco menos, talvez uns 40 metros, vai precisar andar mais do que 30 para chegar no acionador mais próximo. E a altura desse acionador aí é 1,35 m. Tá? Então, se lembre aí daquela norma da sinalização, que ela vai pedir uma placa superior a 1,80 m, uma placa intermediária que pode ir de 1,30 m, 1,20 m, se eu não me engano, até 1,60 m. Então, essa placa intermediária, normalmente, a gente vai botar na altura do acionador, se eu usar essa placa intermediária. E uma placa inferior, também não é o caso de exigir para isso, né? Do alarme, tá? No máximo 50 centímetros do piso. Então, o acionador é 1,35 m. O padrão para interruptores e também maçaneta de porta é 1,20 m. Tá? Então, vai ficar um pouquinho acima da altura do interruptor de energia, né? Ele tem que ser sinalizado e protegido contra danos. Esses danos envolvem os intempéries, né? Chuva, sol, maresia, também choques mecânicos, por exemplo, eu colidi contra ele com um carrinho, com a própria pessoa na passagem. Então, ele tem que ser projetado de um jeito que ele fique ali protegido. A sinalização de alarme de incêndio é essa daqui, né? Essa vai na parede, a gente usa o mesmo tamanho ali da plaquinha do extintor de incêndio, tá? Ali 25 centímetros de largura, tá? 5 por 25. E essa daqui é a sinalização da sirene, tá? Essa do acionador manual, esse aqui da sirene. Então, a sirene, normalmente, a gente já coloca ela numa altura maior e a gente pode usar essa placa da sirene aí a 1,80 m de altura, logo abaixo da sirene, né? Para entender que aquilo ali é um equipamento de incêndio.
Nesse caso não tem muita função, porque eu não preciso identificar a sirene, né? A sirene vai ter acionamento, vai ser acionada pelo sistema de alarme, mas a norma pede essa placa também. A norma antiga de sinalização era essa daqui, 13434, mas ela foi substituída pela NBR 16820. Deixa eu só repor minha água aqui. Avança aqui. Faltando energia aí, sexta-feira, né? Sextou, tá acabando a bateria do professor. Vamos lá. Outras exigências. O acionamento, né? Ele deve ser dos acionadores manuais, né? Deve ser rapidamente obtido pelo rompimento do lacre de proteção. A gente não deixa um botão exposto, como é um interruptor, uma campainha, né? Porque a gente tem que prevenir o alarme falso, né? Alguém vai testar ali para ver o que é aquilo, né? Então, imagine alguém numa escola aqui que resolve que hoje vai ter a prova, ele quer criar um tumulto aqui para o professor adiar a prova, né? Vai lá e aciona o alarme. Para isso que existe o pré-alarme, para evitar um alarme falso. Eu lembro de um colega na minha escola, quando eu fazia aí a sexta série, né, lá com 12 anos, e o cara era muito danado, né? Ele foi na secretaria, tinha uma campainha que tocava um sinal para naquele tempo lá, no tempo da ditadura militar, né? As escolas também eram muito militarizadas, assim. Não era uma escola militar, era uma escola estadual, né? Mas você tinha que formar, fazer uma fila dupla de cada turma na frente do pátio das bandeiras ali, né? Tinha as três bandeiras. Quando tinha homenagem à pátria, né? Homenagem à bandeira, tinha alguma homenagem assim. E as turmas se formavam ali da oitava série para a primeira série, né? Então, e sempre os menores alunos na frente, né? E ainda era separado menino de menina. Primeiro, não me lembro agora, acho que era primeiro as meninas, né? Na frente e os meninos atrás, tal. E de dois em dois, né? E aí, dali, você ia em fila para fila dupla, aí para a sala de aula, depois que tocava esse sirene, né? E esse colega foi lá e tocou a sirene do intervalo antes do tempo, né? E aí, todo mundo saiu da sala, e aí não dava mais de voltar todo mundo para a sala, porque 10 minutos depois ia ter o intervalo, né? Teve aquele tumulto, foi... Aí a diretora resolveu reunir todas as turmas para dar uma bronca em todo mundo, né? Ali no pátio e tal, aquela coisa desse tempo aí de dessa cidade, da geração moral e cívica aí, né? Educação moral e cívica. O indicador sonoro, gente, ele tem que emitir, ser audível em todos os pontos dos pavimentos, tá? Então, tem que emitir ali 105 decibéis. 105 decibéis, gente, é um helicóptero decolando, tá? É bastante ruído, bastante som. Tá? Então, ele vai ser audível em todos os pontos do pavimento, mas não exatamente com esses 105 decibéis, tá? 105 é lá no primeiro metro, lá da sirene. E a frequência tem que ser uma frequência baixa, para ser um som grave. Tá? Imagine aqui, ó, você já deve ter visto isso, né? Aqui em Natal tem uma linha de trem que corta ali uma parte da cidade, né? E o trem tem uma buzina, né? Então, sempre uma buzina grave. Não é uma buzina de navio também, né? Por quê? Porque ela tem que ser ouvida distante, porque um trem demora 200 metros para parar. O trem antigo, né? Aqueles trens a diesel. Esse VLT, ele demora menos, mas eu tenho que avisar, porque para você parar todo uma, um sistema desse de vagões, né? Demora alguns metros ainda. Antes era 200 metros, mesmo travando as rodas, demorava 200 metros. E, então, eu tenho que avisar de longe que tem uma carroça no meio da pista, que eu estou chegando, que vai ter um cruzamento ali de trânsito, eu tenho que avisar antes. Um navio também, eu tenho que avisar ao longe, né? E uma ambulância é diferente. A ambulância, eu não estou avisando o hospital de que eu estou chegando. Estou avisando o trânsito no meu entorno, que é um veículo de urgência e tem que ser liberada a passagem para ele. Então, numa ambulância se usa o som mais agudo, aquela coisa, uau, 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 e não essa buzina de navio. Então, 400 até 500 Hz é um ruído grave. Pá, 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 tá? E esse ruído pode ser também feito por um gongo, não simplesmente por uma sirene, mas pode ser usado o que a gente chama de gongo hidráulico. Quando a gente estudar aí o sistema de hidrantes,
mostrar para vocês, ele é acionado pela própria abertura do hidrante, né? Então, é um gongo, tipo um sino mesmo, mas também tem um som grave para se propagar a longa distância. E ele tem que aguentar pelo menos 15 minutos. A norma diz também que você tem que ter duas fontes de energia. Uma fonte primária, que é a própria eletricidade aí do sistema do prédio, e uma secundária, que pode ser um banco de baterias, aí, um no-break, né? Um banco de baterias, ou um gerador elétrico. Né? No caso aqui do IF, todas as nossas unidades, nossos campos, nossos campi, né? Campi é o plural de campos, tem gerador. Tá? E por que isso? Porque no incêndio é comum você ter blackout. Né? Então tem que manter esse acionamento aí por 15 minutos. Um dos problemas do incêndio também é quando ele se inicia num local onde não tem pessoas, né? Numa casa de máquinas, num depósito. E aí, quando eu consigo acionar o alarme de maneira manual, a coisa já está preta, já está literalmente preta de fumaça ali, né? E o fogo já está numa proporção que é difícil apagar com meus sistemas preventivos. Então, por isso eu tenho que ter também detectores de incêndio nessas regiões aí. E eu posso ter que ter resposta automática também, o caso dos chuveiros automáticos aí, para bloquear. Outra coisa é que eu posso ter também um sistema que me tem acionamento remoto, a central de alarme mandar uma mensagem para fora da empresa, para eu poder lançar um socorro lá, né? Acionar uma equipe lá e tal. E, claro, alguém que vai estar nessa empresa, pessoal da vigilância, pessoal de manutenção, que faz os outros turnos também, ter acesso, né, a esse alarme e, de preferência, fazer parte da brigada, essas pessoas fazerem parte da brigada de incêndio. Mas nem toda instalação é obrigada a ter brigada de incêndio. Então, destaque aqui para os 105 decibéis durante 15 minutos. Esse era um antigo acionador manual, e você tinha que quebrar o vidro e esse botão saltava, tem ali uma mola. Quando o botão saltava, acionava lá o alarme, né? De maneira que, para você parar o alarme, você tinha que ir lá na central, apertar um botão, e depois você tinha que trocar aqui essa botoeira, o vidro aqui dessa botoeira, né? Tinha até um martelinho pendurado ali que sempre sumia, alguém roubava esse martelo, não sei para quê, mas as pessoas roubavam isso, talvez para fazer um chaveiro, um souvenir, sei lá, dar de presente para alguém, talvez se vangloriar de ter se apropriado de uma coisa que não é sua, né? Tem gente que tem até orgulho dessas coisas, né? Tive um colega que roubou uma vez um cone desse de sinalização. Onde é que arrumasse isso aí, pô? Não, eu roubei ali na estrada, parei o carro, botei para dentro do porta-malas. Sempre tive o sonho de ter um cone desse. Aí contava para todo mundo com muito orgulho que tinha se apropriado ali do patrimônio de alguém ali, provavelmente até de uma empresa ou do governo mesmo, aí, né? De alguma obra. Aí. Mas as pessoas roubavam. E também dá acidente aqui, você se corta com esse vidro. Então, o acionador hoje, ele é assim, ele tem um pequeno lacre e você abre uma tampa ou baixa uma gaveta e aperta ali o botão. E, claro, você não precisa ficar com esse dedo no botão, né? Você apertou o botão, aciona lá a central de alarme e pronto, né? O botão não fica travado também na posição ali. Depois você vai ter que desarmar o alarme lá na central e fecha aí, lacra de novo essa caixinha aí, essa janela articulada aí, ou se for uma janela de correr, né? Os indicadores de alarme, eles podem ser sonoros, visuais, tá? Ou os dois, as duas coisas, audiovisuais. Tá? Tem situações que você já tem um ruído naquele ambiente e vai dificultar a identificação da sirene de alarme. E, de qualquer forma, a norma diz que essa sirene tem que destoar, né? Ela tem que destoar dos ruídos de fundo. Tá? Mas muitas vezes eu vou precisar também de um alarme visual. Então, tem alguns modelos aí de sirenes, essas são sirenes elétricas, né? Vão vibrar ali uma membrana e provocar o ruído aí e também acionar uma luz. E esse aqui é um indicador que ele é sonoro e também visual. Tá? Nesse caso aqui, ainda vocês vão ver que ele pode ser acionado, esse fio aí, né?
é para eu ter já uma bateria nele aí, e essa bateria vai acionar, caso de blackout, aciona a sirene e o visual também. E é possível fazer o acionamento ser com fio, né, que é o tradicional, bota um parzinho de fios ali, e leva esse parzinho de fio até a central de alarme, de maneira que a central vai dar um comando para energizar aí, ou para chavear aí essa bateria, e esse comando pode ser também sem fio, pode ser um Wi-Fi, né, um wireless. Ou seja, então lembrar que essa sirene ela tem que ter no mínimo 105 decibéis, tá? E ter essa frequência baixa aí de 400 a 500 Hz, tá? A frequência de ruído industrial, gente, o ruído não tem uma frequência só, né? Mas só para vocês terem uma ideia, para ilustrar aqui a minha aula também, as notas musicais são frequências puras, tá? Frequências mesmo nessa banda de frequência ali. E a nota Lá é 440 Hz. Aquele diapasão que você bate, né, tum, serve para você calibrar ali, afinar um violão, por exemplo, calibrar uma corda, e depois você calibra as outras cordas por aquela corda ali. Quem quer fazer isso da maneira analógica, né? Afinar de ouvido, né? Porque existem calibradores também eletrônicos, que você pode calibrar o seu violão corda por corda ali, né? Tem até aplicativo de celular para fazer isso, né? Ouve o som e calibra na frequência. Mas essas são tons puros. O ruído industrial, ele é uma mistura de frequências, tá? Agora, a frequência média do ruído industrial é 1000 Hz. Tá? Então, não é um ruído bem grave, não, mas também não é aquele ruído fininho, agudozinho, que está para cima dos 3.000 Hz, 4.000 Hz aí, ruídos mais agudos, né? Então, esse ruído industrial em torno de 1000 Hz. Se ele fosse uma frequência pura, era até fácil de a gente projetar um equipamento que emitisse uma contrafrequência para anular esse ruído, tá? Mas é uma mistura de sons aí. Já se usa essa tecnologia dentro de abafadores de ruído aqui, de protetores auriculares, sem emitir um ruído secundário que abafa esse ruído, né? E dentro também de aparelhos celulares aí, não sei se vocês já perceberam, aqui em cima, vou mostrar a capinha nova do meu celular, o nome aqui e tudo. Aqui em cima do celular você vai ver um furinho e aqui embaixo um outro, né? Esse de baixo é o microfone. E esse de cima é para captar o ruído de fundo, para jogar aqui no processador do, do celular e separar esse ruído de fundo da minha voz, para que a minha voz chegue melhor lá na pessoa que eu tô mandando a minha comunicação, né? Tá? De qualquer forma, aqui esse ruído para o nosso alarme de incêndio, ele vai ter que ser uma frequência padrão, grave, de 400 a 500, para ele também destoar de outros sons, né? Outros sons aí de buzina de veículo, de alarmes de máquinas, que eu possa ter, tá? Alarme de ré, alarme de funcionamento de máquina, de parada de máquina. Então, é um ruído bem característico esse do som aí, falar. A norma, dependendo do tipo de edificação, ela vai me exigir detectores pontuais, em maior ou menor quantidade, em determinados ambientes, tá? Por exemplo, numa escola profissionalizante, essa escola padrão E4, né, na norma do bombeiro, que é a nossa aqui, o IFRN, também o SENAI, o SENAC, o SENAR, o Sistema S todo aí de escolas, né? Escolas profissionalizantes e outras aí particulares, né? A UNP, aqui a Maurício de Nassau, a Estácio de Sá, são escolas profissionalizantes, então a norma vai exigir que eu tenha um sensor de fumaça em cada sala de aula. Para que serve isso? É porque quando tem alguém na sala de aula, eu vou ter um alarme, um acionamento visual, né? Alguém vai ver que está pegando fogo no lixeiro, está pegando fogo no computador do professor, que o coleguinha resolveu fazer um atentado terrorista ali, tocar fogo no cabelo da amiga, sei lá. Alguém vai ver, né? Mas o problema é que em vários momentos essas salas de aula não vão ser ocupadas por ninguém, principalmente fora do expediente, né? Fora do expediente, nos intervalos de aula, né? E então eu vou ter que ter esse sensor. Se a gente for fazer o projeto aqui, vou mostrar para vocês. Você vai posicionar no centro da sala de aula esse sensor. Além disso, eu tenho que ter os acionadores manuais a não mais do que 30 metros de caminhamento. Sempre um sensor, um acionador manual próximo da entrada
e eles distribuídos pelo prédio de maneira que ninguém ande mais de 30 metros para achar um. Além disso, em alguns pontos, eu vou ter que ter isso. O nosso projeto aqui do IF está pedindo isso, né? Então, toda a sala de aula, e foi até interessante, porque como o prédio não tinha sido projetado para esse sistema aí, a gente vai ter que fazer um furo no teto, a gente vai fazer por baixo do teto, né? Vai fazer um furo na parede, na altura do teto, e vai passar um conduíte que vai ligar uma sala da outra, e bem no meio da sala vai ter esse sensor. Vai passando de uma sala para outra, para outra, para outra, e depois eu vou comentar para vocês, já aqui, sobre como a gente vai endereçar para a central de alarme, saber qual foi a sala que foi acionada, né? E essa informação, tanto do sensor manual, quanto desses sensores automáticos aí, que não são só de fumaça, existem sensores de gás, existem sensores também de calor, tá? Vão estar vindo aqui para uma central, tá? Essa central, ela é micro aqui, no mínimo, acender uma luzinha dizendo qual setor foi acionado aquele sensor ou aquele acionamento manual, tá? Então, as mais tradicionais, elas tinham um conjunto de LEDs numerados ali. LED, para quem não sabe, é diodo emissor de luz, né? Light Emission Diode, diodo emissor de luz. Existem diodos que não emitem luz, né? São componentes eletrônicos também. Então, você tem ali uma luzinha, né, que vai acender com um número 1, número 2, número 3. E aí eu tenho que ter em algum lugar próximo aí a central, uma placa na parede, escrito que o número 1 é a sala número 31 do primeiro andar, sei lá. Para eu saber o que é isso. E é claro que a pessoa que vai instalar esses fiozinhos que vão até lá, esses condutores, né, que vão até lá, ou a recepção do sistema sem fio, essa pessoa vai ter que anotar ali o que é o número 1 para depois fazer essa plaquinha, tá? As mais modernas, elas têm um display ali de cristal líquido que você pode até programar. Número 1 é sala 31 do primeiro andar. Aí aparece aqui, deixa eu passar o meu mouse, aparece aqui nesse display o que foi acionado. Acende a luzinha e aparece aqui nesse display. E as mais modernas ainda, elas têm uma saída, uma emissão de sinal aqui sem fio ou com fio, para um computador. E aí, na tela do computador, eu tenho até a planta da empresa e me diz onde é que está acontecendo aquele incêndio, onde foi acionado, né, esse detector. Tá? Quando eu estou exposto a atmosferas agressivas, eu tenho que ter uma central que a gente chama marinizada, tá? Uma central blindada, para não entrar umidade, nem algum gás ou alguma coisa, tipo uma atmosfera salina, né, que vai comprometer ali meu circuito eletrônico. Tá? Então, imaginei uma plataforma de petróleo, um navio, tá? Um transatlântico, um navio de carga, que também tem sistema de alarme. Vou ter que ter proteção contra a maresia. Né? Essa aqui é a central convencional, até peguei essa figura que está escrita ali, né? Economiza o título aqui para o professor, o slide, central de incêndio convencional. Né? Então, ela tem 40 canais, tá? Seriam aí 40 pontos, tá? Ou 40 laços, que a gente chama assim. Um laço, eu posso ter simplesmente um ponto, assim, eu vou lá na sala número 1 e boto um sensor, e esse sensor está ligado no LED número 1 aqui. Se acender esse LED, a central aqui vai contar 2 minutos, se tiver brigada de incêndio, eu posso programar isso também. Mas se acender esse LED, já toca o alarme aqui, né? Eu tenho também botões aqui para acionar esse alarme, para parar ele manualmente. Aí mais alguns botões aqui de reset, de programação. Mas eu posso também ter um laço nesse número 1, esse número 1 não ser um ponto só, mas ele ser, por exemplo, um conjunto de 4 salas, assim, de 5 salas, e mais um acionador manual. Então aí eu vou ter que saber o que é esse pontinho 1. Né? Tem que ter uma tabelinha do meu lado ali dizendo, essa daí ela não tem o display digital ali, né? Então vou ter que ter alguma coisa que me diga o que é essa luzinha 1, até para eu poder mandar uma equipe até lá, né, para eu poder verificar o que está acontecendo, se é um alarme falso, se foi uma falha no sensor, né, ou se foi alguém mesmo que apertou o botão lá de brincadeira. Essa daqui também com menos canais, essa tem 12 canais, né, então eu poderia
ligar aqui 12 laços, ou 12 pontos, né? Posso ter 12 pontos, né? Ou 12 laços, já vou mostrar como é esse laço. Essa daqui, com o display digital, eu dei uma ampliada aqui no painel. Então, você tem ali um botão que você pode apertar e já acionar o alarme, independente de qualquer outro sensor. E você tem o Enter e o ESC ali para você poder andar com esses botõezinhos vermelhos aqui. Ó, você anda no menu que aparece aqui. E você também pode conectar um computador à central para fazer a programação da central e dizer o que é o ponto 1. Aqui não vai ter ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas eu vou botar o nome da sala mesmo, né? Casa de máquina, sala da direção, setor psicológico, laboratório de eletrotécnica, de eletrônica, sei lá, laboratório de informática. Então, o programa no computador para já aparecer aqui, né? E aqui eu tenho alguns acionadores manuais aí para estar fazendo algum reset e tal, né? Aqui posso cancelar o alarme manualmente, ó, e posso reiniciar o sistema aqui, tá? Posso silenciar o bip também, porque ele começa a dar um bip aqui, ó, pip, 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 no pré-alarme, né? Pô, já vi, já estou vendo o que é, tiro o bip e vou verificar o que é esse alarme, né? E aí eu vou ter que ter algum sistema complementar, né? Vou ter que ligar para alguém que está próximo daquele setor para me dizer o que está acontecendo. Se eu tiver brigada de incêndio, vou ter que ter um jeito de acionar essa brigada de incêndio. E já vou dizer para a brigada onde é que é o incêndio, né? Se o alarme agiu antes da brigada, né? Às vezes a própria brigada já foi ela que acionou o alarme, né? Já viu lá o problema. Então, se usa a instalação assim em laços, né? Essa aqui convencional, em laços com fio, tá? Você passa um condutorzinho, normalmente essa energia aí é de corrente contínua, positivo, negativo, né? Lança um parzinho de fio até cada sensor ou até um determinado laço de sensores, como esse aqui. E sensores e de acionadores também. Aqui é um alarme luminoso, né? E aqui é um detector de fumaça em ar-condicionado, tem algumas chaves, detector de fumaça de teto, aqui acionador manual, detector de fumaça, de calor, esses aqui são de calor, aqui de fumaça, os laços, né? Aqui tem um esqueminha de instalação mais simples, ó, você tem um fio comum, que é o negativo, né? E aí cada positivo volta de um laço. Por exemplo, esse laço aqui só tem um acionador, ó. Então, mandei o negativo, que é comum a esse laço, que é comum a esse laço aqui também, e volta o positivo para a central, e claro que eu vou ligar, se isso aqui é o LED número 1, eu vou ligar no borne aqui 1, acender o LEDzinho número 1 lá. Tá? E aí, se a minha central tiver o display digital, eu vou programar lá que o borne número 1, o borne é o conector, né? Corresponde à sala, por exemplo, ao laboratório de física, corresponde lá, sei lá, a sala de controle da qualidade, a sala de lixo hospitalar, resíduos de serviço de saúde, né? Então, claro, depende do tipo de instalação que eu tenho, vou ter nomenclaturas, né? Essas nomenclaturas que aí não são codificadas, vão ser codificadas se não tiver esse display digital, né? Mas à medida que eu tenho o display digital, eu ponho o nome da sala mesmo, laboratório de física quântica, sei lá, caso de uma escola. E já estamos chegando perto do... Vamos deixar esse alarme sem fio para depois do intervalo, que deu agora 14h45. Fazer aqui uma pequena pausa e a pessoa tomar um cafezinho ali e volto já, tá? Alguma dúvida aí por enquanto, gente? Estão me ouvindo bem? Seu microfone, alguém fala aí, dá um oi. Professor. Aí, beleza, que desânimo, vocês também estão na sexta-feira, hein? Beleza. Parar a gravação, daqui a pouco a gente volta.